Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, são mais de 644 mil pessoas em regime de prisão fechada e mais de 190 mil em regime domiciliar. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os desafios e os avanços na execução penal no país. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Diz ainda que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E para falar sobre esse tema, eu recebo Elizabeth Frade, delegada de Polícia Civil, e Murilo Bócio Battaglia, advogado especialista em direitos humanos. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutora Elizabeth, vamos começar por esse número da população carcerária. O que isso significa ter tantas pessoas presas, um número que é quase o dobro dos outros, né, da média? Olá, Flávia. Bom, para a gente falar de pena, para falar de prisão, a gente precisa primeiro lembrar qual que é o objetivo da pena, né? Quando a gente se fala em pena, a primeira coisa que vem à mente é que ela existe para punir, para reprimir o criminoso. Mas para muito além disso, né, a função da pena primordial é a de prevenção do crime, né? E essa prevenção ela é feita mediante a ressocialização do preso. Então o Estado ele busca garantir, orientar aquele indivíduo para quando ele retornar para o convívio social, para que ele não volte a delinquir. E seguindo, né, essa ideia, o artigo 10 da Lei de Execução Penal, ele fala que é dever do Estado assegurar a assistência ao preso e ao internado, né, visando prevenir os crimes e orientando o preso, né, para quando ele retornar não cometer novos crimes. Acontece, né, que na nossa realidade a grande maioria dos presídios estão concentrados nas esferas estaduais e grande parte deles sofrem com a superlotação. A superlotação ela acaba por ocasionar a supressão de diversos direitos ali mínimos do preso, né, que são assegurados tanto pela Constituição quanto pela LEP, né? Então, direito ali à assistência médica básica, né, assistência à saúde, condições de higiene, o que gera proliferação de doenças, a alimentação vai estar, né, em alguns casos mais precárias, o acesso ao ensino e ao trabalho, que é um direito do preso também assegurado, vai ser dificultado em razão da superlotação. Além disso, né, essa superlotação pode gerar rebeliões, então não bastassem todas as outras supressões, né, podem advir agressões físicas. Então toda essa série de fatores, ela vai impedir que o preso se ressocialize. Difícil manter aí a garantia de direitos humanos em locais superlotados, né, doutor Murilo? Exatamente. Pegando o gancho na fala da doutora Elizabeth, né, essa questão da superlotação é muito recorrente nas decisões judiciais, inclusive que a gente pode debater, né, tem a DPF 347, e além disso, essa superlotação dá margem à violação de diversos direitos humanos. Então, como a doutora comentou, a questão da saúde, educação, né? Então, até mesmo a questão do trabalho, o direito ao trabalho que os presos também têm, né? A saúde e higiene. Inclusive, eu estava vendo alguns dados, né, oficiais de que pessoas em situação, né, de privação de liberdade têm uma incidência de tuberculose 30 vezes mais do que pessoas em liberdade. Então, isso é extremamente preocupante. Além disso, né, da questão da superlotação, violação de direitos humanos, a gente tem aí denúncias de tortura nos próprios estabelecimentos prisionais, né? E, além disso, a questão da impunidade também é um outro ponto a ser considerado, né? E a questão de violação, inclusive nas investigações, né, corrupção, que a gente pode, tudo isso são temas que a gente pode abordar, inclusive, nesse debate aqui. E como fazer? Porque o Estado é responsável por garantir a integridade física e moral. O que acontece quando o Estado não garante? Olha, existem diversas decisões judiciais em que estabelece-se para o Estado uma responsabilidade objetiva, ou seja, qualquer situação, né, de ofensa à integridade física, psíquica e moral do preso, o Estado é objetivamente responsabilizado nesse sentido. Então, é obrigado a indenizar de alguma forma, uma vez provocado nesse sentido também. A gente possui diversas legislações internacionais e nacionais que colaboram nesse sentido. Então, a gente, por exemplo, tem os pactos de direitos civis e políticos, que
colaboram nesse sentido de garantir a integridade física, psíquica e moral do preso. A gente também tem o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração Americana de Direitos Humanos, que também estabelece esses direitos, né? Além disso, a própria Constituição estabelece a necessidade de integridade, de manter esses direitos do preso, e inclusive a própria legislação, a LEP, né? Lei de Execução Penal, traz todo esse debate também. Então, executar aquilo que está posto tanto em convenções internacionais quanto também na legislação interna aqui no Brasil. E as medidas alternativas à prisão, doutora Elizabeth, elas são suficientes e eficientes? Bom, aí cabe a gente diferenciar, né, as penas alternativas, né, ou penas restritivas e medidas cautelares diversas da prisão. A primeira, penas alternativas, como o próprio nome fala, são penas, né, elas vão ocorrer ali depois da condenação. Então, o preso já foi condenado e vai haver ali uma substituição do encarceramento do preso para a limitação de algum direito. Essas penas, o cabimento delas ali, as hipóteses que elas vão ser cabíveis é bem limitado. Então, são só para crimes mais leves, né? Crimes que a pena ali não ultrapassa 4 anos, que não teve ali uma violência ou grave ameaça e que o autor desse crime ele tenha bons antecedentes e não seja um reincidente, tá? Então, essas são as penas aplicadas posteriores, né, à condenação. Já as medidas cautelares diversas da prisão são medidas que, via de regra, são aplicadas, né, antes da condenação. Então, enquanto o autor está sendo julgado, processado, elas são a regra, né? A prisão, nestes casos, enquanto ainda não há condenação, ela é exceção e as medidas cautelares sempre vão ser a regra. E a questão da efetividade, né, da eficiência delas, vai depender de uma análise bem individualizada do caso. Então, tem que ser analisada a natureza, se é um crime grave, se é um crime que gerou uma grande repercussão, um grande abalo, né, à ordem pública, e que aquela medida ali não se mostra o suficiente. Analisa as condições do autor, né, se é um autor reincidente, que se dedica ali à prática reiterada de crimes, ou se foi um criminoso ocasional ali. Então, assim, são várias situações, né, para serem analisadas para dizer se vai ser eficiente ou não, mas elas são a regra, enquanto não há condenação, a regra é a aplicação dessas medidas. E nós temos uma pergunta sobre isso, vamos conferir. Quais as principais violações sofridas pelos presos no Brasil quanto às integridades física e moral? Doutora Elizabeth. Bom, a ação constitucional, né, que foi levada ao STF através da arguição de descumprimento do preceito fundamental e que levou o STF, né, a julgar o estado de coisas inconstitucional em relação ao sistema presidiário brasileiro, levantava, né, exatamente as questões que remetem ao primeiro assunto que comentamos, que é a lotação, a superlotação carcerária e os diversos problemas que isso vai acarretar, né? Então, a precariedade de alimentação, de assistência material, de assistência médica, né? As celas lotadas e sujas que facilitam proliferação de doenças, a dificuldade, né, para acesso ao ensino, ao trabalho. Então, foram todas essas situações, né, que levaram a essa ação e que levou o STF a decretar essa violação massiva aí de direitos. Agora, doutor Murilo, a gente sabe, né, que pela lei os estabelecimentos são distintos ali entre sexo e idade, mas não em relação aos delitos. Isso é um grande desafio? É um desafio e é bem complexo, né? Porque como que a gente pode também pensar um pouquinho, refletir nesse ponto, nesse sentido que tem uma superlotação. Aí os dados mostram que existe um déficit de vagas de mais de 150 mil vagas, né, nesse sentido. E até interessante a gente observar nesse ponto da superlotação é que existem as regras de Mandela também, né, que são regras das Nações Unidas que estabelecem aí condições mínimas para que a pessoa que está presa, né, ela possa aí ter condições dignas para visando também a ressocialização. E lá nessas regras estabelece a questão de que, por exemplo, no estabelecimento tem que ter uma pessoa, se tiver já 2 pessoas já tem que ficar atento, imagina vendo a realidade brasileira nesse sentido. Que são vários na mesma cela. Exatamente, né? Então, também a questão da luz natural, ter acesso ao mundo exterior de alguma forma, né? Então, tudo isso está estabelecido ali e a gente observa que isso não acontece na prática, né? Tanto é que aconteceu essa questão da DPF 347, esse estado de coisas inconstitucional. E aí, pensando na diferenciação, né, existe essa diferenciação, por exemplo, aqui no DF, a gente possui essa diferenciação, né? Existe a papuda e existe a colmeia, né, que a gente chama assim em termos de diferenciar em sexo.
Agora, em relação ao delito, é muito complicado fazer isso. E outro ponto, pensando nessa diferenciação do delito, é que a maior parte do delito que as pessoas estão presas são crimes contra o patrimônio e também tráfico, né? Então fica difícil aí também de diferenciar. O que é uma diferenciação existe em termos de crimes sexuais. Então, pessoas que cometeram crimes sexuais, estupro, por exemplo, elas são levadas a um lugar à parte, digamos assim, são separadas de certa forma. É importante a gente também mencionar, tá, que existe a questão foi até a aprovação de uma legislação pelo governo Dilma em 2015, da diferenciação, né, desse sistema prisional mesmo em termos de gravidade do delito. Existe essa previsão legal, tá, que reformulou aí o artigo 84 da legislação de execução penal, só que na prática a gente não observa necessariamente isso, por conta de todas essas dificuldades que a gente tem, que foram atestadas judicialmente, inclusive. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Como a situação do sistema prisional do país afeta a sociedade? Doutor Murilo? Como que afeta a sociedade, né? Primeiramente, em relação a todas essas dificuldades que a gente observa aí no sistema prisional, o fato de gerar uma violação de direitos, né, impede até mesmo a ressocialização dessa pessoa. Então, muito provavelmente, né, os dados mostram que ela volta a reincidir em termos de crime, ela volta a cometer crimes, isso afeta a sociedade, obviamente, em termos de segurança, né, a questão da vida mesmo também, né, além do patrimônio. Mas também afeta a sociedade em termos econômicos também, né? No sentido de, por exemplo, ter que investir novamente sempre em quantidades às vezes maiores, né, em segurança pública, nessas medidas aí para evitar, né, que os crimes aconteçam. A sociedade pode ficar incrédula em relação ao sistema mesmo, né, de punição, aí gera aquele sentimento de impunidade, né, que prejudica muito a questão da cultura do próprio reinserção e ressocialização da pessoa que foi presa, né? Então existe toda essa dificuldade, né, que a sociedade pode enfrentar diante dessas situações. A gente vai continuar nesse assunto aqui daqui a pouquinho. O artigo 5º vai um rápido intervalo. Voltamos já. O artigo 5º está de volta, falando sobre as complexidades e os avanços da execução penal no país, que tem a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 730 mil pessoas entre regime fechado e domiciliar. E sobre esse tema, eu continuo conversando aqui com Murilo Bórcio Battaglia, advogado especialista em direitos humanos, e com Elizabeth Frade, delegada da Polícia Civil. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando aqui dessa questão da sociedade, e uma das iniciativas do CNJ é o mutirão carcerário, justamente para poder tentar resolver a situação lá para que os presos consigam o mínimo de ressocialização. A senhora acha que isso pode ajudar, doutora Elizabeth? Sim, é comum a gente ver, inclusive a superlotação é um pouco por causa disso. É comum que existam presos lá no sistema carcerário que já atingiu, às vezes, os pressupostos para ter uma progressão de regime, para passar por um regime semiaberto, né? Ou que, às vezes, está com uma prisão provisória preventiva já com excesso de prazo, né? E que seria ali o caso de revogação. Ou, às vezes, prisões, né, que estão em desacordo com decisões recentes do STF, como é o caso do tráfico privilegiado. Então, esses mutirões que são feitos, na verdade, uma concentração de esforços para rever ali as penas, né, o modo que estão sendo cumpridas, qual ali está vencida, qual ali já pode progredir, e causa, assim, um desafogamento, né? A grande questão é que a gente tem várias varas criminais para poucas varas de execução, né? Então, por isso, eu acredito que tem esses mutirões aí para dar uma desafogada também nos presídios. Pois é, doutor Murilo, e falando em decisão do STF, o STF reconheceu a violação massiva de direitos no sistema carcerário e deu um prazo para que o governo respondesse sobre isso. Como é que está essa política aí? Essa decisão ela foi tomada em outubro de 2023, tá? E aí agora todos os governos eles precisam se adequar em relação a isso. O que foi essa decisão, né? Foi a DPF 347, em que se reconheceu um estado de calamidade mesmo, de violação de direitos no sistema prisional. Né? Então, realmente foi atestada essa violação em virtude de todas as questões que a gente debateu aqui, está debatendo aqui no programa. E foi uma ação movida
por um partido, né, e agora foi tomada a decisão final, no sentido de que, né, todas as esferas, federal e estadual, precisam fazer um plano de enfrentamento ao estado de coisas inconstitucional. Então, esse plano, ele tem que ser elaborado em até 6 meses, primeiramente o federal e depois o estadual, e tem que ser homologado pelo STF. Tá? Uma vez esse plano sendo homologado pelo STF, o CNJ vai acompanhar a execução desse plano. O que tem que ter nesse plano? Nesse plano tem que ter todo o mapeamento do porquê que está superlotado, por que existe essa superlotação, né? E como a doutora comentou, né, alguns presos além do tempo previsto, né, também têm que ser mapeados. Todos esses debates ali, essas razões dessas violações têm que ser mapeadas nesse plano aqui. E nós vamos assistir agora uma reportagem exibida aqui na Rádio e TV Justiça sobre ressocialização. Em Cascavel, presos transformam pequenos retalhos em bonecas, tudo de forma artesanal. Sinto alegre porque eu estou fazendo um bem para a comunidade. As doações vai para criança, vai para entidades de crianças carentes, hospital universitário, enfim. E para mim, acho que não tem preço. Uma criança que está numa fase que não está muito fácil, receber um presente inesperado, eu acho que isso seja muito gratificante para elas também. É isso mesmo, as bonecas são doadas para crianças em hospitais e em situação de vulnerabilidade. E a recompensa do trabalho é a remissão da pena. Há 3 anos atrás, nós tínhamos um déficit de vagas na casa de 500, pouco mais de 500 vagas no sistema prisional, né? Atualmente, com o fechamento de 3 unidades, o déficit diminuiu e temos hoje um déficit de apenas 300 vagas no sistema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pouco mais aí de 200, 300 presos em algum momento parou de delinquir. Doutora Elizabeth, a senhora já falou aqui da importância, né, da ressocialização. O que pode ser feito para melhorar isso? Bom, o difícil, né, é incutir mesmo na cabeça da sociedade a importância da ressocialização. A gente tem uma parte substancial, tanto da sociedade, né, quanto do meio político, que tem ali um preconceito, uma resistência quando se fala em qualquer direito do preso, né? Mas não tem essa ideia de que vão experimentar as consequências ali de uma forma ou outra se o preso não for ressocializado, se ele não for preparado ali, orientado para quando ele for solto, ele retornar ao convívio ali em sociedade e não cometer novos crimes. Então tem várias iniciativas aqui no Distrito Federal mesmo. A gente tem dentro do presídio daqui uma empresa já funcionando, né, o que proporciona que presos trabalham, inclusive presos do regime fechado, né, que não existiria essa possibilidade de trabalho, eles conseguem trabalhar lá. E é interessante que até a renda do trabalho deles, parte vai para a família, parte vai para ressarcir o Estado, né, porque é muito dispendioso o custo de um único preso, né? Então, assim, são atitudes como essa, né, inovações como essa, que vai garantir ali, aos poucos, né, que o preso retorne ao convívio ali, e ao convívio em sociedade sem cometer novos crimes. Doutor Murilo, é importante a gente falar também que além de ser uma garantia, ser um direito do preso, ter acesso à educação, ao ensino e ao trabalho, isso, além da ressocialização, ajuda também a diminuir a pena dele? Exatamente. A remissão de pena é como a gente chama assim no direito, né? Então, essa remissão de pena ela pode acontecer de várias formas. Por meio de dias trabalhados, né? Inclusive, né, já participei de bancas de TCC, por exemplo, de estudos que trabalham com esse tema da remissão de pena em virtude dos estudos. Né? Então, por exemplo, fazer o Enem ajuda na remissão de pena, fazer o Enseja também ajuda na remissão de pena. Então, são várias questões aí que foram já autorizadas também aí pelo STJ, STF nesse sentido, que autorizam e colaboram para a ressocialização, como a doutora comentou aqui. Né? O intuito dessa remissão de pena é oferecer oportunidades para essa pessoa que foi presa, que não teve oportunidades antes, né, nesse sentido. Então, a gente pode pensar assim. E faltam mais políticas nesse sentido, doutora Elizabeth?
Bom, a gente tem aí uma vasta legislação sobre o tema, né? O Código Penal ele já traz vários institutos ali para facilitar a ressocialização, né? O livramento condicional. A Lei de Execução Penal ela também traz vários institutos, como a remissão, como a progressão de pena. Tivemos recentemente, em março agora de 2024, uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciária que fala sobre a população LGBTQIA+, né? Sobre ali qual o estabelecimento adequado, a pessoa ali autodeclarada homem, mulher, transexuais, travestis ali, que, né, poderiam escolher qual estabelecimento ou estar, né, no estabelecimento, mas em uma ala reservada. Então a gente tem aí um vasto conjunto de leis, de resoluções. É mais uma questão estrutural mesmo, a dificuldade de aplicar, de concretizar isso. E seria importante também, doutor Murilo, ter uma política maior de incentivo para que empresas contratem egressos do sistema penitenciário, porque é uma forma de ressocialização, né? A pessoa tem que ter um trabalho quando sai de lá. Exatamente, esse é um ponto crucial para a gente entender, porque existe um sistema de que a pessoa presa, ela consegue esse trabalho com empresas cadastradas, né? E aí existem poucas empresas que são cadastradas para que o preso possa se vincular nesse sentido. Tá? Então, ultimamente as decisões judiciais têm autorizado de modo externo, né, em virtude de algum conhecido que oferece um emprego para o preso, então aí existe essa liberação externa. Então, o envolvimento do setor privado nesse sentido, como uma política aí até mesmo de Estado, né, para incentivar e garantir incentivos para que as empresas também possam entrar nessa política, eu acho que seria também uma forma excelente de a gente fazer a ressocialização. Quem está em liberdade condicional tem que trabalhar, doutora Elizabeth? Sim, a liberdade condicional, né, ou livramento condicional, é um benefício que ele funciona como uma antecipação da liberdade, uma antecipação do fim da pena. E aí ele tem alguns requisitos, ele só vai existir ali em crimes, né, cuja pena tenha sido ali igual ou superior a 2 anos, e vai depender das condições do agente também. Tem também os requisitos subjetivos, né, que vai analisar o bom comportamento do autor, o bom comportamento carcerário. Ele não pode ter praticado ali uma infração grave ali nos últimos 12 meses anteriores à concessão do benefício, tem que demonstrar um bom desempenho para o trabalho que foi conferido a ele, né? E aí, uma outra exigência, ele tem que mostrar a aptidão dele para prover a própria subsistência com um trabalho honesto, né? Vamos à última pergunta de telespectador. Em que situação o detento pode obter a liberdade condicional? Doutora Elizabeth, isso é automático ou o preso tem que solicitar? Tem que solicitar, igual todos, né? O doutor é advogado, vai saber falar melhor um pouco desse assunto, mas todos os benefícios dependem de uma provocação, né? Não tem essa avaliação automática. Exatamente, é o princípio que a gente chama de provocar o judiciário, né, nesse sentido, né? Então, o judiciário só vai se pronunciar em caso de ser provocado, a não ser que seja uma grande violação, né, uma nulidade absoluta que aí sim o judiciário pode de ofício fazer algo. Doutor Murilo, o novo sistema de execução penal informatizado, ele é suficiente para abordar o problema da superlotação? Que outras medidas podem ser tomadas? E seria interessante a gente pensar nesse sistema o olhar de quem acessa esse sistema. Então, antes de a gente reformular, né, e modificar visualmente, a gente trabalha com a linguagem simples. Eu acho que visualizar o sistema, os dados em termos de quantidade de pena, né, o cálculo da pena, em diversos elementos nesse sentido, seria interessante verificar sobre o olhar de quem está usando, que são os familiares também do preso. Bom, a gente sabe que é um longo caminho a ser percorrido, mas, doutora Elizabeth, alguma coisa que pode ser feita a curto prazo para já começar a melhorar? Bom, acreditamos que nesses planos, né, que estão sendo construídos, estão querendo abordar, a ideia é abordar não só a questão da superlotação, mas também do tratamento mais humanizado ali, né? E abordar essas questões aí de precariedade, né, a periodicidade aí de revisão das penas, né? Então, organizar mais mutirões na questão do judiciário, né? Que só de desafogar, de tirar um pouco da superlotação, já acaba assim um pouco com a supressão de vários direitos básicos ali.
E para garantir os direitos humanos, o que pode ser feito em curto prazo? Eu acho que justamente pensar em também outros modelos, né? Como que está sendo adotado em outros países, né? Que também teriam aí uma menor população penitenciária nesse sentido. Então, além de pensar no sistema prisional, sistema penitenciário, é legal pensar em políticas públicas para se evitar que se chegue nesse tipo de situação, né? Então, oferecer oportunidades, né? A questão que a gente sabe, que é trabalho, educação, né? Envolver oportunidades para as pessoas para evitar que elas sejam aliciadas de alguma outra forma, né? Eu acho que isso também colaboraria aí no sistema, né? Para evitar a superlotação e evitar cometimento de crimes, inclusive. Até a ideia, né, que foi implementada aqui no Distrito Federal e que, salvo engano, em Santa Catarina, no presídio também tem, que é a questão de empresas que funcionam dentro do presídio, né, que já possibilita o trabalho ali, né, já é algo bem importante para se aproximar da ressocialização ali. E assim a gente chega ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Elizabeth, doutor Murilo, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!